Ora, boa tarde a todos. Muito bem-vindos à biblioteca. Sei que algumas pessoas já vieram, outras é a primeira vez que estão neste tipo de sessões na biblioteca, com certeza já estiveram muitas vezes. Sejam bem-vindos a esta nova sessão do ciclo de encontros temáticos Entender o Mundo, Construir Sentido. Este é um ciclo que já tivemos as 2 sessões, esta é a terceira. Teremos uma em abril e contamos ter ainda uma em maio, em que queremos mostrar a biblioteca não apenas como um lugar que preserva livros e um lugar de leitura de livros, que é um papel fundamental da biblioteca, mas que deve ser também um fórum de pensamento e de debate e de conversa e de reflexão, que é o que acho que está a fazer um bocadinho falta hoje em dia, nós termos tempo de falar e de conversar e de debater determinados temas e pensar como é que eles nos estão a afetar. O tema de hoje, educar para o pensamento crítico na era da inteligência artificial, eu tenho que ver os títulos todos, depois nunca me lembro, é um desses casos em que temos... Pronto. Tivemos direito a trompete. Alguém está-me zangado que não consegue sair de estacionamento. É um desses temas que nos convida muito a olhar para os desafios do nosso tempo e da forma como nós aprendemos e tomamos as decisões, não é? A inteligência artificial, que não é o bicho papão, diria eu, que também usamos, eu acho que já todos caímos na tentação de usar por algum motivo, nem que seja para nos despachar um assunto rapidamente, mas não pode, ela não pensa por nós, não é? Ela só reproduz o que já alguém pensou, diria eu. Esperemos nós. O problema é se reproduz aquilo que ninguém pensou. Mas isso é uma outra história. Portanto, esta educação para o pensamento crítico não é só desejável, é sobretudo essencial nos tempos de hoje. E é um bocadinho também por isso que nós trazemos este tipo de debates, este tipo de conversas, que é também um papel de uma biblioteca pública que se quer da comunidade. E a comunidade precisa de interagir connosco, com os nossos livros, e eles têm... a Manuela disse aqui numa das sessões que fez cá connosco, que este é o último reduto da liberdade, não é? Sim, sim. Não quero meter a foice em seara alheia, como diz a história, mas é um bocadinho assim, a biblioteca é o lugar onde nós ainda encontramos tudo e que desafia a lógica do algoritmo dos dias de hoje, que nos, eu costumo dizer, o algoritmo dá-nos só aquilo que nós gostamos de ver. Isso é extremamente perigoso. Mas deixo mais uma vez aos especialistas, quando saber falar sobre isso muito melhor que eu. Queria só reiterar o agradecimento pela presença do público e aos nossos 2 oradores por terem vindo, esperando que esta sessão seja sobretudo um espaço de reflexão. E antes de passar a palavra, fazia a apresentação biográfica dos 2, para depois não interromper a sessão a meio. A Manuela Castro é investigadora em Ciências de Educação e doutoranda da Universidade de Minho, onde desenvolve investigação com bolsa de doutoramento da FCT. O percurso académico cruza a área das línguas, da educação e das políticas educativas, refletindo um interesse continuado pelas dinâmicas da organização pedagógica, pela autonomia, pela gestão democrática das escolas e pelos efeitos do neoliberalismo na escola contemporânea. A sua investigação inscreve-se num quadro crítico da administração e organização escolar, interrogando as formas como as políticas educativas, os dispositivos de gestão e, mais recentemente, os processos de governamentalidade algorítmica, desculpem, configuram práticas educativas, modos de regulação e subjetividades docentes. Já falamos também, abrimos um bocadinho a porta a isto numa das últimas sessões, estou muito curiosa para ver a nova. João Carlos Major é doutor em Psicologia pela Universidade da Extremadura, mestre em Psicologia pela instituição em 2009 e mestre em Filosofia na área das Ciências Cognitivas pela Universidade Católica Portuguesa. É também licenciado em Psicologia pelo Instituto Superior da Maia e em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa. Psicólogo clínico e psicoterapeuta, é membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses, com especialidade em Psicologia Clínica e da Saúde e em Psicologia Analítica, onde quase 2 décadas foi professor do ensino superior na Universidade Católica Portuguesa em Braga, onde cofundou a licenciatura em Psicologia.
É atualmente diretor da Academia Internacional de Psicologia Analítica e cofundador e CEO do Instituto Clínico. A sua atividade clínica formativa e científica centra-se na articulação entre a psicologia analítica e as ciências contemporâneas, em particular a Code Biology, propondo uma abordagem integrada da vida psíquica com o sistema de códigos, mediações e produção de sentido. E, sem mais demoras, vou passar a palavra aos nossos conferencistas. Muito obrigada, Márcia. Portanto, boa tarde a todos. Muito grata por estarem aqui para assistir numa sexta-feira à tarde a esta terceira sessão temática, cujo tema é, de facto, necessário e importante, não é? Que é o pensamento crítico nesta era tão particular como uma era de inteligência artificial. E quero, mais uma vez, congratular a Biblioteca Pública de Braga por estas iniciativas, por servir de espaço, de facto, onde é possível colocar em diálogo conhecimento e sociedade civil, porque, de facto, é cada vez mais necessário haver esse diálogo e, portanto, podermos ter um espaço onde debater, onde, portanto, partilhar aquilo que é feito, às vezes de forma isolada, infelizmente ainda, mas que queremos partilhar com o mundo de certa forma. Portanto, mais uma vez, na preparação para esta ação temática, senti a necessidade de definir aquilo que é o pensamento crítico, porque de facto fala-se muito atualmente, lá está, é um desses conceitos que surge muito na moda, pensamento crítico. Fala-se também em pensamento estratégico, portanto, o que é o pensamento crítico em relação, quando falamos em termos filosóficos, em termos políticos, e aqui em particular. E, portanto, isso levou-me a empreender uma viagem em torno da sua origem. De onde é que surge isso, o pensamento crítico? E é curioso verificar que o pensamento crítico surge ao mesmo tempo que o pensamento democrático, porque já na altura, portanto, na antiguidade grega, Platão alertava para a necessidade dos cidadãos estarem dotados de uma estrutura cognitiva capaz de os levar a discernir, portanto, apelos emocionais, encantamentos retóricos dos demagogos, portanto, todas essas técnicas de manipulação que poderia colocar a democracia em causa, que poderia colocar, portanto, demagogos no poder. Avançamos depois para o iluminismo, com a modernidade, e, portanto, essa estrutura cognitiva, esse pensamento crítico, passa a ser alimentado com dois pilares fundamentais, que é a razão e o conhecimento. E, portanto, aqui o pensamento crítico passa a ser determinado como um ideal político e filosófico muito associado a uma forma de emancipação intelectual e, portanto, essencial ao processo de humanização. Chega, portanto, a Revolução Industrial, início do século XX, e a verdade é que com a Revolução Industrial a razão sofre uma transformação profunda. Deixa de ser considerada, portanto, esse ideal filosófico, político, e passa a tornar-se o eixo que vai organizar toda a nossa sociedade. Aliás, se nós pensarmos bem, toda a nossa organização social, política, está muito bem fundamentada em racionalidades, portanto, em teorias, no conhecimento, e isso se chama a razão instrumental. É quando a razão passa a ser um instrumento ao serviço da organização. E, portanto, surge uma obra paradigmática na altura, a administração científica, que procura, portanto, organizar, padronizar, portanto, organizar todos os processos de trabalho em torno de processos de mecanização, de padronização, portanto, demonstrando essa fé na razão e como forma de organização. E, portanto, é a partir dessa altura que começa aquilo que será denominado como o governo da técnica. Portanto, o governo da técnica, a nível da sociologia, é descrito como essa fé, essa crença de que todos e quaisquer problemas a nível social ou humano poderá ser resolvido através da técnica ou através do recurso a especialistas. E, portanto,
já não se trata de uma democracia, trata-se de uma tecnocracia. Porquê? Porque isso provoca uma cisão estrutural, uma cisão social, uma divisão social entre quem pensa e quem executa, entre quem administra, quem tem as ideias, quem toma as decisões e quem operacionaliza essas decisões. E até a educação se colocou ao serviço dessa visão do mundo. É muito, ainda atualmente, quando ouvimos falar que a escola e a educação deve estar ao serviço da formação de mão de obra. A mão de obra não é... Essa expressão não é inocente, porque de facto ela simboliza essa divisão entre, por um lado, o cérebro, portanto, aquela parte da sociedade a quem deve, portanto, tomar as decisões, ter as ideias de organização, e quem, portanto, se limita a operacionalizar, a executar. Outra crença que surgiu no século XX, associado, portanto, à necessidade de haver uma estrutura cognitiva capaz de ajudar o homem a reconhecer formas de poder despóticas, não é? É a massificação da informação. Acreditou-se durante muito tempo que uma sociedade com acesso livre à informação seria uma sociedade mais esclarecida. Seria uma sociedade capaz de distinguir formas de poder autoritárias, não é? Mas, infelizmente, a nossa experiência histórica do século XX demonstrou exatamente o contrário. Que muitas vezes uma sociedade com fé na razão, com fé no conhecimento, e, portanto, uma sociedade organizada exclusivamente para a eficácia, eficiência, grandes valores que ainda hoje predominam, pode estar ao serviço de propósitos mais sombrios da organização. E aqui falo do Holocausto. E, portanto, estamos agora nesta dúvida que é, então, afinal, o que é o pensamento crítico? Se durante muitos anos, muitos séculos, acreditamos que ele se baseava na razão, no conhecimento, na informação, e se a nossa história do século XX nos mostrou que, afinal, não é o suficiente, o que é o pensamento crítico? E porque é que se torna tão importante falar dele atualmente? Porque hoje estamos na aurora de uma nova revolução, que não é industrial, embora muita gente a compare à revolução industrial, são processos diferentes, não é? Porque a revolução industrial procurava organizar processos de trabalho e tarefas, portanto é ao nível lá está das mãos. Atualmente estamos perante uma revolução tecnológica que promete organizar, hierarquizar, selecionar conteúdos e informações, perfis, portanto, alterar a nossa visão do mundo. Fala-se inclusive, como disse a doutora Márcia, em delegar-lhe poder, ou seja, o nosso poder pessoal, aquilo que nos torna humanos, a nossa capacidade de decisão, queremos delegar a uma máquina porque representa o máximo de racionalidade. E, portanto, ao longo do meu mestrado e do meu doutoramento, e também como professora, fui assistindo a várias palestras sobre a inteligência artificial, por norma sempre apresentadas por engenheiros, não é? Que é essa figura, exemplo do século XX, continua a ser no século XXI. E, portanto, eu sendo da áreas sociais, portanto, das ciências sociais, tendo a focar muito no discurso deles. Porque lá está, é uma análise interpretativa. E, portanto, não todos, mas alguns, quando falam da inteligência artificial, dizem que ela vem, não é? Portanto, como numa perspectiva de amizade, não é? Portanto, vem auxiliar, vem facilitar. E, quando o discurso continua, dizem: a inteligência artificial vem ajudar-nos a escolher os melhores profissionais. Portanto, isso levanta questões fundamentais. Portanto, aqui há dois conceitos que me provocam uma certa urticária, vamos dizer assim. O escolher, não é? A seleção, essa imagem da seleção,
e os melhores. Porque, se é verdade, quem é que define os critérios para essa seleção? Quem determina o que é considerado um bom profissional? Quem programa o algoritmo para essa seleção, mas sobretudo que ideologia está por detrás desse algoritmo? Porque o algoritmo não é uma entidade abstrata que surge do nada. Mas há uma questão mais profunda e humana, e essa é minha, porque tive bons professores de história, que é fruto desta reflexão que fiz para vos apresentar hoje e que quero partilhar convosco, que é porque é que quase um século depois continuamos com essa visão muito hierarquizada da nossa espécie, segundo a qual existe melhores ou piores seres humanos. Portanto, se há um século atrás nós fundamentávamos essa diferença por causa da etnia, por causa da opção sexual, por causa da religião, não é? Há um século atrás os judeus eram considerados a pior dentro dos melhores. E, portanto, atualmente aquilo que valida esse tipo de discurso é a competência, é o mundo profissional. E tem vindo a ser naturalizado, e consentimos até nós, com esse discurso de facto, tem de haver uma seleção dos melhores e dos piores. E, portanto, sem procurar aqui responder diretamente, deixo esta resposta aberta para debate depois, ou até para o João Carlos responder, se quiser. Aquilo que vos proponho... Estou, muito. Foi pensado nisso também. Aquilo que vos proponho agora, porque já que estamos numa biblioteca e, portanto, é sempre bom mostrar livros para lerem, mas também como um grande exemplo de como o pensamento crítico, o pensamento analítico pode estar ao serviço de formas de identificação de padrões humanos, não é? Portanto, da forma como se relaciona com o poder, sobretudo, e de como estes autores, já há quase um século atrás também, de certa forma já antecipavam formas organizacionais a nível da cultura, da política, a nível tecnológico, daquilo que seria a nossa sociedade atualmente. E, portanto, vamos revisitar estes clássicos e ver o quanto se parecem com a nossa organização social e cultural. Portanto, a primeira é da Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. O Admirável Mundo Novo foi escrito em 1932 e ocorre no ano 2540. E aqui Huxley imagina uma sociedade altamente estável, ou seja, uma coesão social que é um mimo. Infelizmente, essa estabilidade é garantida através de mecanismos de controle social, que nem sempre são explícitos, e mecanismos de controle cultural. Como é que é exercido o controle social? É exercido através de um determinismo social, portanto, não há mobilidade social desde a nascença, portanto, até os próprios nascimentos são controlados. O controle cultural exerce através da organização da sociedade em torno de uma cultura que privilegia o entretenimento contínuo, o estímulo constante e que se preocupa apenas e exclusivamente com bem-estar e felicidade. E, portanto, tudo aquilo que é motivo de dor, de sofrimento, de angústia, de frustração, de confronto, tudo isso é eliminado. Existe até uma droga, que é a soma, que é tomada para as pessoas evitar essas angústias existenciais. E, portanto, quem está num estado pleno, num estado de nirvana constante, não coloca em causa as estruturas de poder que os governam. E, portanto, o que é que isso tem a ver com a nossa sociedade atual? E quando falo em sociedade, falo Portugal, mas falo também a sociedade ocidental em geral, porque o modelo é o mesmo.
vários sociólogos referem que estamos a viver atualmente uma cultura da positividade. Portanto, tem tudo tem de ser positivo. Há quem, de forma mais crítica, caracterize de ditadura da felicidade. Portanto, onde estamos constantemente convocados a ser motivados, entusiasmados, num estado de produção e produtividade constante, portanto, parar quase é morrer. É uma cultura que tolera pouca pausa, o espaço, o cansaço, o tédio, a frustração. Muitos neurocientistas referem que a dopamina se tornou a hormona do século XXI. E, portanto, à semelhança da droga que tomam no Admirável Mundo Novo, a Soma, nós também somos movidos por essa hormona continuamente. Por isso que se fala que estamos numa saturação dopaminérgica. Porquê? Porque estamos constantemente nessa procura de gratificação, de recompensa rápida, de satisfação, de prazer imediato. E o que é interessante a nível da sociologia, portanto, que é a partir dessa perspectiva que me centro, é de verificar que isso não pode ser considerado apenas um fenómeno isolado. A nossa sociedade está organizada para isso, portanto, é estrutural. Se olharmos para, por exemplo, para o funcionamento das redes sociais, para o seu design, para a sua arquitetura, elas estão pensadas para nos provocar essa saturação. Plataformas como o Instagram, o Facebook ou o TikTok estão organizadas em torno de likes, visualizações, partilhas e notificações. E o que é que isto representa para o nosso sistema neuronal? Representa uma pequena recompensa para o nosso sistema neuronal. Ficamos logo todos felizes sempre que recebemos um like. E o que é que acontece? É que passamos, portanto, a viver nessa espécie de economia de micro-recompensas contínuas. Nas organizações, por exemplo, também, não é só as redes sociais, portanto, nas organizações, nas empresas, cada vez mais se multiplicam programas de felicidade e bem-estar no trabalho. Sessões e discursos motivacionais, formações destinadas a aumentar a produtividade. Portanto, a nível profissional, já não basta executar as nossas tarefas. Não basta irmos lá, picarmos o cartão, fazer o que temos a fazer e vir embora. É cada vez mais necessário demonstrar entusiasmo, paixão, compromisso emocional com os objetivos da organização, em prol da produtividade, em prol dessa visão economicista da vida. Ao mesmo tempo, dentro da nossa esfera privada, portanto, tem vindo a ser alimentada cada vez mais essa aposta na indústria do desenvolvimento pessoal. Mas do desenvolvimento pessoal no sentido de que surgem aquelas figuras típicas, tipo os coaches, não é? Com livros, cursos e métodos que prometem otimizar a vida e alcançar um estado permanente de realização e felicidade. A felicidade chegou a tornar... é um indicador mensurável, portanto, um indicador governativo. Os países estão a ser medidos, a produtividade de um país está a ser medida em termos de produto interno bruto, o PIB, mas também de felicidade interna bruta. E, portanto, isso corresponde muito a uma tendência que é nossa, que é, portanto, semeada pelo neoliberalismo, que é de acreditar que a felicidade é de tamanho único e um pronto a vestir, que independentemente estejamos em Portugal e com a nossa história cultural e social, devemos ter o mesmo desempenho do que alguém que está na Rússia, de alguém que está nos Estados Unidos. E, portanto, aquilo que esta distopia nos vem demonstrar é que normalmente essas formas de nos incutir, portanto, essas crenças sobre a felicidade e o bem-estar surgem de forma não coerciva. Portanto, é uma espécie de poder que dizem que é um poder que envolve, é um poder que motiva, é um poder quase maternal. Esse poder foi identificado pelo filósofo Byung-Chul Han como um poder psicopolítico. Há dois sociólogos franceses que o distinguem como um poder da mente, não é?
Há um inglês, portanto, um psicólogo inglês que vai mais longe, o Nicholas Rose, e que fala no governo da alma para, lá está, representar o nível de interiorização que esse poder tomou nos nossos inconscientes, ao ponto de o considerar a única ordem possível para uma ordem social e política. E por isso também alguns o descrevem como a Big Mother, não é? É que ela é tão querida e tão incentivadora que acaba por ter quase uma função de mãe pelas nossas vidas. Mas a verdade é que, como dizia a doutora Márcia, não podemos dizer que a culpa está na tecnologia, obviamente, não podemos demonizar a tecnologia. Porque a tecnologia é, antes de tudo, um instrumento que foi criado. Agora, é a pedagogia emocional que está por detrás do seu uso. Porque, de facto, estas formas de arquiteturas sociais levam-nos a interiorizar uma ideia muito consumista daquilo que é a felicidade, daquilo que é o bem-estar. Portanto, aquilo que estamos e temos vindo a partilhar sobre a felicidade é que, para sermos felizes, basta consumir, portanto, experiências, basta consumir conteúdos, basta consumir um cursito em desenvolvimento pessoal. Portanto, é nessa perspectiva que estamos a ser educados para, portanto, aquilo que é felicidade. E perante isso, e perante essa hiperestimulação dopaminérgica, estamos cada vez menos tolerantes para processos feitos de lentidão, espera e introspecção. Processos que envolvem tempo, um tempo cada vez mais raro e cada vez menos procurado, que é, ou não, que é o tempo psicológico e que são essenciais para a formação de um pensamento mais elaborado, mais estruturado e, portanto, mais crítico, obviamente. E, portanto, tudo isto é fruto de várias leituras que fui fazendo, quer para a minha tese de doutoramento, quer a nível pessoal. Poderão encontrar todas estas ideias, estas interpretações aqui nestas diferentes obras. E passamos de seguida para outra distopia, que é de 1984, de George Orwell, penso que será mais conhecida. E, portanto, se a distopia de Huxley nos mostrava como o controle pode ser exercido através de uma organização cultural para a felicidade, Orwell mostra-nos como ele pode ser conseguido através do controle sobre a linguagem. 1984 é aquela distopia onde surge uma nova língua, o Novilíngua, que é uma linguagem artificial concebida, portanto, para reduzir o universo conceitual da população. Portanto, o universo conceitual, semântico, a nível de significado. Normaliza-se também, em 1984, normaliza-se as contradições. Portanto, é perfeitamente normal dizer nessa sociedade que a guerra é paz, que a liberdade é escravidão. E, portanto, obviamente, isso provoca uma confusão mental na população. Mas, e ainda mais importante, é a forma como eles escrevem e reescrevem continuamente a narrativa histórica. Portanto, a narrativa histórica, a história, que é aquele referente identitário comum, passa a ser dissolvido e, portanto, não havendo ali uma cola que possa aglutinar a população, ela atomiza-se e fragmenta-se cada vez mais, provocando confusão e desorientação mental. E perante essa confusão e desorientação interior, é óbvio que a população vai olhar para o Big Brother como o único líder capaz de restaurar a ordem no meio do caos. E, portanto, atualmente não podemos dizer que estamos numa proibição explícita da linguagem. Mas gostaria de partilhar convosco uma reflexão que faço sobre a comparação entre aquilo que é novilíngua e o poder do algoritmo. Porque a verdade é que o algoritmo, ele não elimina palavras.
O que ele faz é selecionar, filtrar e hierarquizar aquilo que vemos. Privilegia conteúdos mais rápidos, mais emocionais, mais simples. Aqueles que geram mais reação imediata. Ao mesmo tempo, tende a reforçar aquilo com que já concordamos, criando bolhas de confirmação. E o que é que acontece então? O nosso campo de pensamento vai se estreitando, quase sem darmos conta. Não porque não possamos pensar diferente, mas porque somos cada vez menos expostos à diferença, à complexidade, ao contraditório. E aqui ao contraditório, obviamente, é aquela visão do mundo que possa colocar a mim em suspenso. Portanto, tal como a nova língua, o algoritmo não precisa de proibir para controlar, basta reorganizar silenciosamente aquilo que circula. E com isso, aquilo que se torna pensável. Portanto, é um facto de que os sociólogos já no início do século alertavam para um empobrecimento da nossa linguagem, a nossa linguagem pública. Gil Lipovetsky, Noam Chomsky, entre outros, diziam que o discurso tende a tornar-se mais simplificado, mais eufemístico, recorrendo frequentemente a um vocabulário cada vez mais técnico, cada vez mais gestionário. E, portanto, todas as explicações sobre a experiência humana são cada vez mais reduzidas a uma questão de gestão. Portanto, se não estamos bem, vais gerir as tuas emoções que ficas melhor. Mas depois também, no mundo profissional, se olharmos para aquela linguagem que é utilizada e que envolve, portanto, decisões com implicações sociais e humanas. Por exemplo, é muito comum nos recursos humanos utilizar esta reestruturação estratégica da empresa. A palavra é bonita, é técnica, é neutra, parece objetiva, mas o que é que isso implica em termos humanos e sociais? Implica o despedimento coletivo de uma grande parte dos funcionários. E, portanto, passam-nos essa informação num véu de neutralidade, mas a verdade é que tem implicações para muitas pessoas. Mas até nas escolas, portanto, os professores vão reconhecer isto porque eu também passei por isso, que é as práticas avaliativas, portanto, aquilo que é valorizado do aluno. São cada vez mais as respostas fechadas, o preenchimento de espaços ou de opções múltiplas. E, portanto, com isso reduz-se o espaço para a argumentação, a escrita reflexiva e o desenvolvimento do raciocínio crítico. Porque o raciocínio crítico não nasce do nada, ele tem de ser estruturado, é uma construção e, portanto, a escola deveria contribuir para essa construção. Ao mesmo tempo, conceitos políticos fundamentais e que, portanto, nos ajudam a contrapor com a linguagem de poder dominante, como é o caso da autonomia, democracia, de liberdade de expressão, são cada vez mais banalizados. Banalizados por quem? Nas redes sociais, obviamente, é a liberdade de expressão para aqui, liberdade de expressão para acolá, mas também neste serviço de mediação que cada vez mais se impõe dos comentadores. E, portanto, há um empobrecimento do universo linguístico e simbólico, tal como em 1984, que fragiliza as nossas condições para o pensamento crítico. Porque quando falta uma linguagem capaz de interpretar a realidade e de questionar a realidade dominante, as estruturas de poder dominante, corremos o risco de contribuir, ainda que involuntariamente, para a homogeneização do discurso, e, portanto, um discurso homogéneo é totalitário, e para a reprodução das formas contemporâneas de dominação. E, portanto, mais uma vez, tudo isto é fruto de reflexão de muita leitura. Recomendo-vos, se não conhecerem,
cada um deles. Portanto, Weapons of Mass Destruction é um bom exemplo de como o algoritmo pode ser utilizado como forma de avaliação profissional e nem sempre justo, não é? O Chomsky é incontornável. Este historiador, David Colum, conseguiu demonstrar que uma propaganda, contrariamente àquilo que tendemos a pensar que está associado, portanto, a sistemas políticos totalitários, não. Atualmente ainda se faz propaganda. E, portanto, a democracia dos crédulos também é esta viragem que estamos a atravessar, onde a crença passa a ter mais importância do que o próprio pensamento crítico, não é? Finalmente terminamos, e estou quase, e vamos para um imaginário mais amplo que tem sido cada vez mais citado. Aqui não é sobre esta obra apenas e exclusivamente, é sobre o imaginário onde ela se inclui, que é o imaginário cyberpunk. E, portanto, o imaginário cyberpunk descreve uma sociedade em que as grandes corporações tecnológicas conseguem ter mais poder do que os Estados e, portanto, estamos perante uma sociedade altamente privatizada, ou seja, nada é público, orientada exclusivamente para a inovação e para o lucro. E, portanto, aqui neste contexto a tecnologia já deixa de ser um instrumento ou um serviço, nós passamos cada vez mais nesta sociedade, portanto, a ter aqui um processo de hibridação onde se torna cada vez mais difícil de discernir aquilo que é real, aquilo que é virtual, o que é humano, o que é máquina e por aí em diante. E, portanto, isso de facto leva-nos para o horizonte atual que estamos a viver em termos globais, porque de facto no campo das políticas e da sociologia tem-se vindo cada vez mais a estudar a influência crescente que as big techs, portanto essas empresas tecnológicas, essas grandes empresas tecnológicas, estão a ter no âmbito da política, da economia e até mesmo da educação. E, portanto, o seu poder está no novo petróleo do século XXI, que são os dados, pela extração massiva dos dados, os dados que nós colocamos voluntariamente nas plataformas. E, portanto, são eles que estão por detrás dos sistemas de inteligência artificial, dos algoritmos, e que, portanto, a partir daí passam a orientar tudo aquilo que nós vamos consumir, tudo aquilo que nós vamos ver, tudo aquilo que vamos pensar e até as nossas opiniões políticas, sociais e demais. E, portanto, ao mesmo tempo, fala-se que estamos a viver uma era de hipertecnologização da vida cotidiana, que não se limita ao uso intensivo de dispositivos, mas que implica uma reorganização cognitiva da nossa concentração, do tempo, das nossas formas de percepção social e política. Fala-se até em captura cognitiva. E, portanto, os últimos estudos apontam que estamos com uma capacidade de concentração que não excede os 40 segundos, portanto, aqui já desligaram há muito tempo. Que eu estou-me aqui a perder. Está tudo desligado. Eu aqui realmente já estou a exceder um bocadinho o tempo. Mas também esse processo de hibridação cada vez mais se vê quando portanto, o indivíduo passa a dar mais importância à sua identidade digital do que propriamente à sua identidade real, porque de facto a identidade digital é uma máscara que assumimos, feita de imagens selecionadas, editadas, em busca de, portanto, de uma imagem que procuramos passar. E, portanto, todo este universo favorece a formação de câmaras de autoconfirmação e da criação desse não-lugar. Portanto, o não-lugar é o ciberespaço, que não é material, não é tangível, mas para o qual existimos. Feito de representações idealizadas, estímulos constantes que nos afasta da realidade. Porque a realidade, contrariamente a esse não-lugar, ela não se adapta à nossa visão do mundo. Ela não procura provocar a nossa hiperestimulação. E, portanto, é nesse contexto que vários sociólogos alertam para a emergência de fenómenos de atomização social, portanto, cada vez mais radical. Aliás,
Há alguns que apontam que já não estamos na modernidade líquida, estamos na modernidade gasosa, não é? De tal é esse fenómeno de bolhas, não é? E, portanto, com o uso da inteligência artificial, estamos a caminhar para um cenário de pós-verdade, para um fenómeno de pós-realidade. E o que é pós-realidade? Portanto, é uma configuração social em que a percepção do mundo deixa de se organizar predominantemente em torno de factos verificáveis, sendo cada vez mais moldada por crenças, emoções e narrativas amplificadas pela lógica algorítmica do espaço digital. Portanto, se eu quiser contar amanhã à minha mãe que estive num anfiteatro com sala cheia, com 50.000 pessoas a ouvir-me, eu consigo criar essa realidade com formas de inteligência artificial. Mas cada um vale muitos. E, portanto, no fim, os livros que podem consultar também se quiserem, portanto, estudar esse imaginário. Lamento o facto de alguns estarem, portanto, numa língua que não é a língua portuguesa. Isso também diz muito do nosso setor editorial, onde não há, portanto, uma procura por estas temáticas, não é? À l'assaut du réel, portanto, é a obra que introduz esse conceito de pós-realidade. E, portanto, para terminar aqui a minha intervenção, espero que esta intervenção vos tenha provocado um certo desconforto, não por causa das cadeiras, não é? Mas desconforto mental, sobretudo. Um desassossego. Espero que vos tenha provocado também alguma perplexidade e talvez até algum tédio. Mas o objetivo, o meu objetivo, pelo menos, era mesmo esse, porque o pensamento crítico, a verdade é que nasce daí. Nasce da sensação de desconforto de quando somos convocados a confrontar-nos com uma perspectiva que nos tira, portanto, dessa zona de conforto, não é? De imaginar outros possíveis. E, portanto, aquilo que estas distopias também servem para demonstrar é que o pensamento crítico não, contrariamente àquela ideia que temos, porque já vivemos essa experiência histórica, ela não, portanto, o fim do pensamento crítico não surge através de uma forma totalitária, não chega através do poder autoritário, ou seja, não é feita por imposição direta. Muitas vezes o pensamento crítico é progressivamente neutralizado. Aqui, atualmente, está a ser neutralizado. Portanto, pelo excesso de estímulo, pela simplificação da nossa linguagem e pela delegação das nossas decisões em sistemas externos. E, portanto, talvez a questão mais importante que daqui emerge é o que é que acontece ao ser humano quando a sua capacidade de pensar, de interpretar e dar sentido ao mundo começa a ser mediada, ou mesmo capturada, por essas estruturas de poder. E, portanto, é precisamente nesse ponto que a sociologia e a psicologia encontram-se e que se torna fundamental articular esta, portanto, reflexão com a dimensão psicológica. Não apenas para compreender as estruturas externas que moldam o pensamento, já as apresentei, mas também os processos internos através dos quais temos essa margem de liberdade e com a qual podemos construir consciência, identidade, autonomia e sentido. E, portanto, posso passar aqui para o João Carlos. Muito obrigado. Depois desta brilhante análise da doutora Manuela, fez um diagnóstico perfeito da contemporaneidade. Estou encantado por este diagnóstico. E começava justamente pela provocação inicial. Eu gosto muito da palavra provocar,
porque vem do latim provocare, chamar para algo. É um encaminhar-nos para um pensamento dirigido. E nesse sentido, essa provocação de que a culpa não está na tecnologia, no meu entender, é perfeita e foi respondida pela doutora Manuela dizendo que se responde a isso com um tempo psicológico que permita mais estruturação e mais crítica. Porque, de facto, a tecnologia é uma ferramenta. Mas nós também somos ferramentas. Nós. É interessante. Eu falava das 50 mil pessoas que nos estão a ouvir hoje. Sim, sim. Mas, efetivamente, nós... Vejam bem, como é que nós nos dirigimos a nós próprios com um plural. Não é exatamente o plural majestático. Não é nós, Rainha... Dona Maria. Nós, porque nós somos uma pluralidade. Somos um conjunto de redes neuronais, muitas vezes conflitantes. Vejam bem, isto é o psicólogo a falar. O que é que nós somos? Antes de mais, uma dissociação muito clara e em alguns momentos muito dolorosa entre um pensamento cognitivamente mediado, racional, crítico e as emoções que nos boicotam, que nos fazem tropeçar em nós próprios. Vejam a expressão inglesa, falling in love. É cair no amor. Cair. De facto, quando eu encontro no meu consultório uma pessoa enamorada, está de rastros. Caiu. Mas é curioso, uma pessoa enamorada, passado algum tempo, vem dizer-nos: João Carlos, estou tão desiludido ou desiludida. Reparem, desiludido ou desiludida significa que um dia iludiu-se. Porque não há desilusão sem ilusão. Porquê? Porque nós estamos longe de sermos uma unidade. Onde é que eu quero chegar? Bom, reparem. Eu sou um mecanicista. Isto é uma máquina. Uma máquina fantástica. Mas é uma máquina. Vejam bem, há 300 mil anos nós não éramos sapiens sapiens. Éramos um neandertalensis qualquer, muito simpático, com capacidades cognitivas curiosas, mas, quer dizer, o nosso pré-frontal, como ele está, não tem 300 mil anos. Há meio milhão de anos não éramos o que nós somos. Então, esta capacidade crítica é um acrescento à máquina. Eu estou completamente à vontade, que a minha formação de base é em teologia. Atenção, sou um cristão e consigo discernir e dissociar estas áreas. Enquanto investigador destas áreas, eu sou um mecanicista e sou um darwiniano. Ou então, estamos aqui num mundo muito estranho, num algoritmo, e somos apenas uma peça de um computador muito grande, no qual nós temos a ilusão de sermos seres autónomos. Não, eu sou um darwiniano. E reparem bem, hoje nós temos estas LLMs, estes Large Language Models incríveis, que nós consultamos no computador e perguntamos coisas. Olha, o que te parece sobre isto e sobre aquilo? E o ChatGPT, o Claude e outros que tais dizem-nos coisas incríveis e ficamos espantados. Eu tenho pacientes que me dizem: João Carlos, eu tenho que lhe dizer uma coisa, eu antes de lhe fazer esta pergunta já fiz ao ChatGPT, já fiz ao Claude. E faz muito bem. Porque são formas de problematizarmos as coisas, se quisermos. É como uma faca. Uma faca dá para cortar o queijo ou para matar o vizinho. É a mesma faca. A mesma faca. A tecnologia é exatamente o mesmo. É uma oportunidade. Seria muito estranho hoje em dia nós dizermos: não, facas não quero facas. Eu vou cortar tudo à mãozinha, à unha. Deixo crescer as unhinhas e parto tudo com as minhas unhinhas. Não fazia sentido. Estou a ironizar, mas não faria sentido isso. Ou deixarmos de usar computadores ou telemóveis. Seria absurdo. A tecnologia está para nosso serviço. Para mais, e agora deixem-me-vos provocar também. Nós, as primeiras IAs que algum dia surgiram sobre esta Terra. Porque nada na física e na química existe que leve a uma consciência e uma cognição como a nossa. A consciência e a cognição está baseada em convenções. Vejam, o código Morse é uma convenção.
Não há nada que diga que 3 pis significa uma letra, é uma convenção. Como é que a vida surgiu? Bom, há muitos milhões de anos da aleatoriedade da matéria, chocando-se uma com a outra, tal como as bolinhas de bilhar, que se vão chocando na mesa de bilhar. Mas o que é que a biologia nos vai mostrando? Que, de uma forma lenta, lentinha, como alguns pacientes a mudar, algumas estabilizações, alguns códigos foram estabilizando. Primeiro no mundo dos RNAs, até que um dia surge, por fruto do acaso, algo de mais estável, que chamamos o DNA. E há uma explosão da vida, baseada em codificações. O que seria uma máquina pensante? Uma máquina baseada em codificações, em códigos. A nossa psique está baseada em códigos, algoritmos naturais, biológicos. Nós temos muito pudor de dizer, nós não temos instintos. Até Piaget fala do estilhaçamento do instinto na nossa espécie. Não, enganou-se. William James, um dos pais da psicologia, afirmava descaradamente que nós somos um embrulho de instintos. E qualquer psicólogo vê isso no seu consultório. Nós somos um embrulho de instintos, permanentemente à mercê dos mesmos. Podemos chamar-lhe outras coisas mais elegantes. Carl Jung chamava-lhe arquétipos. Arqué, antigo, um tipo, uma forma comportamental muito antiga. Instinto. Nós somos seres de instintos. Certamente, espero que alguns tenham tido a sorte de não cair no amor, não é no fall in love, mas quem se namorou, tirando os eleitos que nunca se namoraram aqui nesta sala, quem se namorou sabe até que ponto nós não somos um sujeito livre. A pessoa enamorada está à mercê do outro. É um escravo do afeto. Nem é mau nem é bom. É uma lógica evolutiva, como qualquer outra. Por norma, um enamoramento saudável não ultrapassa os 9 meses. 9 meses. Mas é interessante, não estou a brincar. 9 meses, o que é que acontece em 9 meses? Exatamente. A gestação. É quase como se fosse uma estratégia, um algoritmo biológico a dizer, bom, eu vou prender um desgraçado ou uma desgraçada durante os meses necessários e suficientes a que um criança surja. Algoritmos. O choque que dá a queda, não é? Exatamente. Da queda vem a evolução. Exatamente. É um choque. Mais um. Sim, Mas é curioso. Essa paixão é o choque que dá a queda e da queda à evolução. E curiosamente, do mal se pode extrair muito bem, se é que é mal. Mal já é a posteriori, quando nós analisamos cognitivamente as coisas, quando discernimos. Mas uma coisa é curiosa, o pensamento crítico. De facto, o pensamento crítico, o que nos permite perceber se é choque ou se não é choque, é o que nos faz humanos. Ouçam, outro aspecto importante para o pensamento crítico necessário ao século XXI é perceber que nós não nascemos humanos. Ouçam, nós não nascemos humanos. E isto não é uma provocação, é um facto. Nós nascemos um sapiens sapiens. Um ser muito capaz do ponto de vista cognitivo que raramente ultrapassa o 2º grau de abstração. Ou seja, vejam, um gatinho. Um gatinho sabe que aquela coisa branca que muitas vezes colocamos à frente dele, o leitinho, é bom. O nosso gatinho lá em casa, quando estamos à mesa, põe assim a patinha, estica a patinha, como quem estou aqui, dá-me uma coisa qualquer que seja boa. Ele sabe o que é bom. 1º grau de abstração. Nós, sapiens sapiens, os que sabem que sabem. Nós estamos perfeitos para o chamado 2º grau de abstração. Nós sabemos que sabemos. E na generalidade, a maior parte dos bípedes ficam-se por aí. Sabemos que sabemos. Somos um sapiens sapiens. É isso que acontece no ponto de partida, quando nascemos. Somos um bípede espertinho. Alguns bípedes conseguem aceder a um 3º grau de abstração. Saber os mecanismos subjacentes ao próprio conhecimento. Isso chama-se ciência. Ou filosofia. Há uma outra atitude ou atividade que também propicia o 3º grau de abstração. Sabem qual é? A psicoterapia.
A ciência, a filosofia e a psicoterapia propiciam este pensar sobre o pensamento, uma meta-análise, uma metacognição, uma capacidade acrescida de pensamento racional, e é esse pensamento crítico que nos faz humanos. E ouçam, é provocatório, claro que é. Nem todos os bípedes com os quais nós nos cruzamos na rua são humanos. Isto é um mantra. Quem me conhece sabe que eu digo isto incessantemente. Nem todos os bípedes com os quais nós nos cruzamos na rua são humanos. São, muitas vezes, sapiens sapiens, que até usam telemóvel e falam com o chat GPT. Mas a prova de que nem sempre somos humanos são, infelizmente, as guerras. As guerras demonstram até que ponto nós podemos perder a nossa humanidade, recuar na escala cognitiva e evolutiva. O pensamento crítico é essencial e, reparem, é a única coisa que nos pode preservar em termos de democracia, em termos de autonomia, lei própria, nomos, lei, a minha própria lei. Ser autónomo não é agir de uma forma arbitrária, é agir de acordo com uma lei, com um princípio, com uma regra, com uma direção ou um sentido. O sentido da vida só pode ser verdadeiramente vivenciado a partir de um pensamento crítico. Krinein, em grego, significa julgar, um julgamento. Só julgando o que acontece permanentemente é que nos mantemos à tona do humano. Só exercendo permanentemente o nosso pensamento é que nos mantemos à tona do humano. Ou então recuamos na escala evolutiva a uma dinâmica ancestral e emocional. Eu, há uns tempos, numa escola, numa palestra que dei, falava justamente também da IA e dizia um professor, João Carlos, mas olha, repare bem, uma máquina jamais pode ter emoções. E eu dizia-lhe porquê? Se as emoções são algoritmos tão básicos, tão replicáveis, são pré-humanos, são scripts biológicos que estão codificados no nosso cérebro em circuitos que têm milhões de anos, quando o nosso pré-frontal tem uns míseros 300 mil. As emoções não têm nada de humano. As emoções são idênticas à de um gato. Um gato manifesta raiva, alegria, tristeza, nojo, surpresa. As emoções primárias não são humanas. São pré-humanas, nós herdamos. E são muitas vezes elas que não é que nos impedem de ser humanos, porque o humano é esse diálogo em curso entre consciência discursiva, racionalidade, cognição, com as emoções das quais nós não nos livramos, lamento. E é por isso que quando alguém passa, por exemplo, um divórcio, a perda de um ente querido, se não fizer o luto, vai pagar uma fatura muito pesada. E fazer o luto é entristecer-se, é chorar, é xingar, como dizem os nossos irmãos brasileiros, o destino e a vida e tudo mais. É preciso vivenciar também as emoções. Mas elas não são humanas, elas são pré-humanas, são algoritmos. Então podemos dar um salto. Num mundo em que, muitas vezes, e que bom que a senhora diretora não diaboliza a tecnologia, porque estamos num mundo onde muita gente diz, não, as máquinas, nós é que somos humanos. Ouçam, não são, nesta lógica atual das LLMs, não é por aqui que nós vamos chegar à singularidade, a uma máquina autoconsciente, mas vamos chegar a isso. Vamos chegar a isso. Há 25 anos atrás, no mestrado de Ciências Cognitivas, o nosso professor de Inteligência Artificial, um professor da Universidade Complutense de Madrid, dizia uma coisa na qual eu não concordo na totalidade, me dizia assim, eu tenho muita pena das primeiras IAs que forem verdadeiramente inteligências artificiais, porque vão sofrer muito, vão ter consciência das suas limitações. É muito interessante isto, porque aquele professor, há 25 anos, colocava num algoritmo dito artificial emoções. Emoções, sofrer, dor, sofrimento. Olhei, nesse aspecto ele tinha razão. Porque as emoções são algoritmos que nós podemos trabalhar em consultório com muita facilidade. Querem um exemplo? Imaginem uma senhora que apanha do marido às segundas, quartas e sextas, quando ele vem bêbado da tasca, e chega ao consultório e diz, doutor, eu sofro muito, estou muito triste, estou deprimida. Meu marido bate-me às segundas, quartas e sextas e eu estou deprimida, estou triste. Tristeza, emoção básica. Qual é a nossa função de psicólogos? É dizer, tadinha,
A sério, ele bate às segundas, quartas e sextas, mas pelo menos nos outros dias estás em paz, não é? Não faria sentido. A nossa missão é uma reestruturação cognitiva, sem dúvida, inquinando aquela emoção primária, tristeza. A tristeza, pensamos, a pessoa está triste, coitadinha, não tem energia nenhuma. Mentira! As emoções primárias são centrais nucleares. São uma energia gigantesca. Só que na tristeza é uma implosão o que acontece. A explosão é para dentro. Mas basta mudar. Por isso é que o pré-frontal, ao longo dos últimos 300 mil anos, tem vindo a evoluir. Porque serve de fine-tuning, de sintonia fina das emoções. O pré-frontal tem por missão ajudar-nos a pensar, ora bem, sempre com a ajuda de um mediador. O psicólogo, pode ser a bruxa, ou o xamã. Esses colegas de profissão, eu respeito-os imenso. Ouçam, quando nós ajudamos um paciente a reestruturar-se cognitivamente, mudando em termos narrativos, o pensamento de sou uma coitadinha. Aliás, no início da minha atividade clínica, tive um caso curioso em que a senhora me dizia assim, uma senhora dos seus 57, 58 anos, Doutor João Carlos, o meu marido bate-me. Mas se ele me bate, é porque se importa comigo, senão nem me ligava. Ouvir isto, coisas que nós estudamos nos cursos de psicologia como histórias típicas, mas ouvir isto na realidade provoca-nos um arrepio. Alguém que racionaliza, Freud tinha razão com um mecanismo de defesa do ego chamado racionalização, que racionaliza a coisa dizendo, não, ele bate-me é porque se interessa, senão nem me ligava. Mas voltando ao exemplo hipotético da senhora que apanha as segundas, quartas e sextas, se nós lhe dissermos, mas se tu sabes que ele te bate às segundas, quartas e sextas quando vem bêbado da tasca, porquê é que já não o esperas com o rolo da massa? Vejam bem, no momento em que a pessoa muda do ponto de vista cognitivo, a emoção e faz uma mutação da energia presa na tristeza para a raiva, porque as emoções contaminam-se, sabemos bem. Por isso é que quem ama também odeia, às vezes de morte. Vejam as criancinhas quando a mãe não lhe dá a mama. Eu odeio-te! Não é? Dá-se a mama. Já ama. Acontece com os maridos também, mas... Adiante. Vejam, reestruturação cognitiva. E a manutenção deste pensamento permanentemente à tona da nossa mente, esta junção curiosa entre mecanismos de consciência e mecanismos subcorticais e emocionais, é que nos permite ser humanos. Está bem? Parece haver uma pressão seletiva para o aumento do pré-frontal, tornarmos-nos ainda mais capazes do ponto de vista cognitivo. Se não dermos cabo deste planeta num holocausto nuclear, com alguma probabilidade o pré-frontal vai crescer. Vamos ser lindos no futuro. Literalmente, aliás, vejam bem, nunca como hoje os partos pré-termo têm acontecido. Sabem porquê? Porque a volumetria do crânio da criança tem vindo a aumentar. E se não nascer mais cedo, não sai. O que é curioso. A evolução está em curso. Nós não paramos, não somos um ser estático. Nós continuamos a evoluir. Nós continuamos a crescer na volumetria, no nosso caso, a nossa espécie, do pré-frontal. Portanto, isto, vejam bem, há 1 milhão de anos, os nossos ancestrais tinham uma cabeça estilo carro de Fórmula 1, muito aerodinâmica. Não estavam assim como um caminhão-tiro. Nós temos isto a direito. Porquê? Porque isto tem vindo a crescer, essencialmente nos últimos 300 mil anos. Então, reparem, voltemos à tecnologia. Nada impede que algoritmos venham, não é a imitar o que nós somos. Porque o modo como as coisas estão a ser desenvolvidas é replicar o que nós somos. As IAs vão acontecer. Nós somos uma IA. E isto não é metáfora. Insisto nisto, nada na química e na física determina uma consciência como a nossa. Nós somos fruto de um acaso feliz, que, estabilizando os códigos e, a partir do momento em que os códigos estabilizam, permitem uma evolução cada vez mais rápida, porque a cada salto evolutivo nós vemos
os saltos imensos que acontecem. Um dia destes, nós teremos inteligências artificiais autoconscientes e que, se efetivamente seguirem a nossa lógica cerebral, pela dinâmica que apresentam, podemos dizer que são humanas. Porque o humano é fruto dessa interação algorítmica neste computador natural. Nada, e atenção, não estou a ser irónico, nada irá impedir de surgir uma inteligência artificial. E a prova disso é que nós somos isso. Nós somos uma IA. E não temos nada de especial. Não seremos higiene? Natural? Natural, não. Somos artificial no sentido porque não está na natureza, na física e na química, nada determinado a priori para que isto surja. Nós somos um artefacto natural, aí sim, mas artefacto. Não é algo de espontâneo. A mente é um artefacto, a vida é um artefacto. Faço-me entender? Depende do conceito de artificial e natural. Exatamente. Eu sou bióloga. Ok. Que bom! Mas veja, como bióloga, repare bem, na física e na química que antecedem e fundamentam a biologia, há alguma constrição que leva ao vivo e à vida? Eu sei, por exemplo, um astrofísico como o Hubert Reeves, que eu adorava ler quando era um adolescente, dizia que a natureza estava... A matéria, a expressão dele, a matéria está grávida da vida. Ok, entendo a metáfora. Mas o certo é que este modo de vida que é o nosso, não há nada na química e na física que determine isto. Veja bem, como bióloga, no nosso corpo, a orientação das moléculas, por exemplo, os açúcares, na generalidade, no nosso organismo, os açúcares virados à direita, destrogiros, têm uma função positiva. Os virados à esquerda, que quimicamente representam exatamente o mesmo, são venenos. Mas quimicamente é exatamente igual. Concorda? Sim. É interessante isso. Uma convenção natural. Uma convenção. Aliás, é interessante, há uma sociedade internacional, The Code Biology Society, que se dedica à investigação dos códigos orgânicos, os códigos naturais. O DNA é um entre muitos. O nosso corpo tem dezenas, centenas de códigos. 200 e tal códigos neste momento determinados. Splicing codes, tubulin codes. Tanta coisa que determina o modo como a biologia acontece. Mesmo a entrada do vírus na célula, o modo como ele vai seguindo até ao núcleo, tudo aquilo está codificado. É fantástico, é fabuloso. Códigos. Não é? Artefactos. É só nessa medida que eu digo que a IA, que no fundo é, ou será, uma réplica a seu modo do que nós somos, um dia poderemos ter e conviver com humanos não baseados na química do carbono, mas baseados na computação do silício. Mas com direito a não serem desligados. Com autoconsciência. Aliás, é muito interessante, eu vejo pacientes meus a dizerem assim: João Carlos, eu sei que agora o Claude está um bocadinho melhor do que o ChatGPT, mas se eu passo para o Claude, tudo aquilo que eu dialoguei com o ChatGPT vai-se perder e ele já não sabe quem eu sou. Se fosse uma pessoa com uma história. Vejam bem, é quase como dois namorados. Bom, é um homem e uma mulher. Nós podemos dizer a um paciente: perdeste esse fulano. Mas homens há muitos. Mas não como aquele. É curioso como isto acontece. Já começa a haver esta conexão com os algoritmos. E porque, em termos cronológicos, o ChatGPT está aqui há um bocadinho mais tempo, as pessoas vinculam-se àquela memória, que ele tem uma memória das nossas conversações. Tal como numa relação a dois. Vejam os dramas quando têm pacientes cujo um membro do casal tem Alzheimer ou outra doença neurodegenerativa. A dor que é percebermos o outro a deixar de saber quem somos. É a mesma pessoa. Ou quem sofre de um acidente vascular cerebral, por exemplo. É a mesma pessoa, mas já não é a mesma pessoa.
já não lá está, só está um corpo que parece alguém que já lá não está. Porque o que nós somos é fruto dessas computações, desses algoritmos e dessas memórias. O DNA é uma memória. Os códigos neuronais, que aliás deram origem ao Prémio Nobel de 2014, a multidão de códigos neuronais que existe no nosso cérebro, mostra até que ponto tudo no nosso ser está codificado. Mas isto lá está a título provocatório, e percebi que vos provoquei e fico muito contente com isso. Mas voltando ao nosso pensamento crítico, e aquilo que importa considerar é: aceitemos o mundo como ele é, para nos servirmos das ferramentas que ele nos proporciona. De velhos do Restelo chegam aqueles que lá em Lisboa, olhando para as naus a caminho do mundo novo, diziam: eles chegam ali ao fundo e caem. Não caíram. Claro, também não descobriram nada, porque aquilo tinha lá gente, não é? Por isso é que há umas décadas os índios da Amazónia não celebravam a evangelização e encontro de culturas. Celebravam, evocavam a aniquilação de culturas e o choque entre culturas. Mas uma coisa é certa, chega de velhos do Restelo. A tecnologia é preciosa. O modo como nós usamos a faca é que vai determinar. Cortar o queijo ou matar o vizinho. Servirmos-nos das IAs para sermos mais perversos no campo de batalha, ou servirmos-nos das IAs para nos humanizarmos mais e mais e mais. Porque um casal tanto pode se desumanizar um ao outro, como exponenciarem-se mutuamente. Duas pessoas, um professor e um aluno, podem se catapultar mutuamente, ou pode o professor amesquinhar o aluno, dizer-lhe: tu não és capaz, a sério, tu fizeste isto no teste. Por amor de Deus. Aliás, tenho aqui o gosto de ter uma aluna minha, a doutora Maria Engrácia, foi minha aluna no curso Sofia da Católica. Sabe bem como eu sou provocatório. Sabe bem. E, no entanto, a minha provocação serve o sentido etimológico da palavra provocar, chamar-nos para um caminho, para a ação. Para a ação. É o que nos falta hoje. Há uma coisa que eu não concordo no que a doutora Manuela disse. Eu não creio estarmos numa pós-modernidade. Não concordo que exista um pensamento líquido e muito menos gasoso. Nós estamos numa hipermodernidade. Nós não saímos da modernidade. Nós estamos nos limites da modernidade. Nós estamos a abusar da modernidade. Quem dera passarmos por uma pós-modernidade. Porque se tivéssemos verdadeiramente passado por uma pós-modernidade, talvez não estivéssemos no ponto em que hoje estamos. Porque uma coisa é certa, vejam, o pensamento da New Age, por exemplo. New Age, o novo pensamento que deu origem a muito do pensamento pós-moderno e por aí fora, a Flower Power, a Revolução Estudantil de 68, enfim, todo um movimento brutal, encantador, fantástico, na prática foi abortado e os hippies tornaram-se em yuppies. Os hippies de rastas e por aí fora tornaram-se muitos deles em mercenários da economia. E das rastas trocaram-nas pelas gravatas e foram para o Silicon Valley, quantos deles. Onde eu quero chegar? As coisas são mais complexas do que podem parecer. Mas longe de este mundo nos dever assustar, deve ser encarado como uma oportunidade fabulosa. Porquê? Porque hoje temos a capacidade de conhecer como as coisas são. Podemos sussurrar perante o algoritmo e ficar presos ao telemóvel em likes e mais likes e mais likes. Podemos, mas também podemos servir-nos destas ferramentas para fazer uma coisa que é fundamental, que é o oposto da neurose. Sabe o que é a neurose? A neurose é quando há um cancro na nossa mente. É ficarmos presos numa dinâmica recursiva, num loop de pensamento. Por exemplo, um complexo de inferioridade. Eu não valho, eu não presto, para quê? Eu não vou conseguir. Isto é hegemónico, porque este pensamento vai tomando de assalto toda a nossa psique, se eu o alimentar.
o pensamento. Mas se eu não o alimentar, se eu fizer com que tudo interatue, se eu criar mecanismos de recursividade positiva, comunicação interna, se eu não tiver medo de pensar coisas, se eu não tiver tabus internos, isso é saúde mental. A saúde mental é não ter medo de pensar, até o impensável. Quantas vezes os casais, na sua sexualidade, infelizmente ainda há muitos tabus, para mais neste norte às vezes tacanho, com muitos tabus sexuais, com muitas culpas judaico-cristãs. Quando, em consulta, uma esposa dizia, ou possa eventualmente dizer, gostava tanto que o meu marido fosse mais aberto, ou que a minha esposa fosse mais aberta, que pudéssemos fazer isto ou aquilo, e de repente o outro diz, a sério? Mas eu também! E pela primeira vez, às vezes em 10, 15, 20 anos, se conecta um diálogo entre as partes, ou se estabelece um diálogo entre as partes, e se quebra um tabu, e se quebra, e se destrói ou dissolve a neurose. A neurose do nosso tempo será não usarmos das ferramentas que ele nos proporciona. Ficarmos acantonados no velho do Restelo que tem medo de tudo. O pensamento crítico é fundamental, como tão bem disse a doutora Manuela, é o que nos humaniza. É essencial para a democracia. E está nas nossas mãos fazer a diferença. Tomar isto em mãos. Este é o desafio do tempo de hoje. Obrigado. Muito obrigada aos dois por esta extraordinária refeição e pela forma como nos fizeram pensar, que é sempre muito bom. E eu acho que obrigado ao debate e às participações de quem teve. Bom, eu queria dizer que gostei muito das vossas discussões, apresentações, embora diferentes, com perspectivas diferentes, mas ambas muito interessantes. Mas como temos que ser breves, já percebi que adiantaram. Não podemos estar. Pronto. A minha questão, e que eu vinha um pouco à espera, era, dada a situação e de acordo com o título Educar para o Pensamento Crítico, qual é, na vossa perspectiva, quais são os métodos, os mecanismos para, principalmente a nível de crianças e jovens em idade escolar, porque é mais fácil, os adultos é mais difícil lá chegarmos, como educar para o pensamento crítico, de que forma prática, pragmática. E muito obrigada, porque de facto foi uma sessão interessantíssima. Gostei muito da perspectiva histórica também, e comparando com o que se está a passar atualmente, foi muito bem. E a questão já mais neurobiológica e psicológica também me encantou. Portanto, educar para o pensamento crítico, de facto, é uma questão aqui que me leva, portanto, a diferentes áreas. Eu sou da área da administração e organização escolar, portanto, vou alimentar-me nessa perspectiva. É difícil ensinar o pensamento crítico quando toda a educação está orientada para uma visão economicista. E, portanto, se é economicista, ela está, portanto, vocacionada mais para os resultados do que propriamente para a reflexão e para um processo de humanização. E, portanto, isso, desde logo, começa por abanar estruturas. E, portanto, há um grande professor da Universidade do Minho, que é o professor Licínio, que tem chamado a atenção para a necessidade de politizar as escolas no sentido de trazer de volta debate democrático à escola. Portanto, deixar esse modelo de gestão onde apenas é o diretor, não é? E trazer práticas colegiais para as escolas também para mostrar o exemplo aos alunos de como se faz a democracia. Porque o pensamento crítico depende e precisa
dessas práticas. Práticas colegiais, práticas onde posso estar numa mesa redonda, preferência, a discutir de forma saudável com o outro as minhas opiniões, as minhas visões sobre a educação. Porque aquilo que o professor tem vindo a fazer é apenas executar políticas, operacionalizar coisas que já estão pensadas pelo Ministério. E às vezes, aquilo que vem do Ministério, estou a ser filmada, mas pronto, espero que não... E muitas vezes a perspectiva que vem do Ministério não é uma perspectiva ancorada naquele contexto sociocultural daquela escola em específico. E, portanto, não está adaptada às realidades sociais e organizacionais daquela escola. E, portanto, isso é uma parte. Outra parte é voltar a humanizar o currículo, a tornar as humanidades mais importantes. Porque sem o português, não nessa forma muito científica de se estudar o português, mas como oportunidade para a reflexão crítica, para o pensamento metafórico, para o pensamento abstrato, filosofia, cada vez mais importante, mas não é só no secundário. Também história, não é? Mas não história, portanto, nessa narrativa e de acumulação de factos, não é? É a oportunidade de colocar a bola do lado do aluno. Nós não damos espaço ao aluno para ele ter pensamento crítico. Nós assumimos as rédeas da educação. Isto é uma linha de montagem taylorista incrível. Nós estamos a fazer produtos, nós estamos a formar para a mão de obra. É, portanto, tomar consciência do nosso papel enquanto educadores, humanizar a nossa profissão, a profissão de professor, que está cada vez mais técnica, lá está. Outro dia falava com uma professora, que é professora de Psicologia da Educação, e que estuda muito a relação pedagógica entre professor e aluno, e ela refere que está cada vez mais distante, cada vez mais fria. Ora, a educação, o segredo da educação passa pela relação pedagógica. É relacional. E, portanto, é tomarmos consciência, lá está, mudarmos a nossa estrutura cognitiva sobre educação, humanizar a educação, porque ela não está virada para a humanização. Há discursos bonitos, há muitos. Há muitos, cada vez mais, até sobre essa história da felicidade e bem-estar nas escolas. Mas isso é, na minha perspectiva, paliativos para um sistema que está destinado a morrer em termos de humanização dos alunos. Portanto, o meu objeto de estudo acompanha os últimos 50 anos da educação em Portugal, a minha tese de doutoramento, e verifica-se, portanto, fala-se muito, de facto, em desvalorização social do professor, mas a verdade é que o próprio professor se esqueceu do seu papel enquanto ator social e ator político, de lutar por uma melhor educação. E a melhor educação, se revisitarmos os pedagogos todos, aqueles que fizeram a história da educação do século XX, não? Eles todos consideram a educação um processo de humanização. Paulo Freire dizia que a educação não pode estar ao serviço de uma visão bancária de educação. E, portanto, creio que será, na minha perspectiva, nesse sentido que podemos educar para o pensamento crítico. Obrigada. Conheço bem o professor Nelson Licínio Lima. Licínio Lima. Claro. Casada com o irmão. Fui sua discípula, é por isso que tenho este discurso. Não, eu sou professora do Instituto de Educação. Ah, sim. Mas da área da biologia. Sou docente de investigação dos estudos da criança. Foi não, vai ser para sempre. Sim. Ainda sou. Ainda é. Será assim. Quando se nasce professor, é sempre professor. Eu gostava de acrescentar qualquer coisa em relação ainda a esta questão, e pegando na educação, e
enfim, educar para o pensamento crítico e ter uma educação com um processo de humanização e voltar um bocadinho atrás, antes da escola, pegar na família e dizer assim coisas muito básicas e muito simples como educar para o pensamento crítico talvez seja colocar limites, dar exemplos e dar afetos. E nesta componente de dar afetos, eu diria que é este lado relacional, não é? Onde a gente pode trocar todas essas dialéticas democráticas logo a partir de casa, não é? Deixar que a criança se desenvolva a sua opinião, não é? O seu sentido crítico sobre as coisas. Eu acho que isso é que é o fundamental, para depois poder chegar à escola e então entrar em dinâmicas mais complexas, não é? Em que o professor, com outras sabedorias, vai desenvolver um pouquinho mais esse Mas o problema córtex cerebral, não é? Da criança e a sua evolução. Pronto, e aí ela vai continuar a sua evolução no seu pensamento crítico. Mas a base da educação, eu penso que é essa, não é? E aí eu sou a favor da IA, não é? Se ela vier trazer tempo aos pais, porque nessa componente do relacional e dos afetos nós precisamos de tempo, de presença, Muito de espaço. A base, eu diria que a base da educação é o professor, não é o conteúdo. Nós transformamos o professor num transmissor de conteúdos. Mas a introdução desta avaliação por pares foi perversa. Eu sou de uma família de professores, pai, mãe, avó, enfim, e percebo bem até que ponto havia uma coesão nos professores há 20, 30 anos atrás, que a lógica da avaliação por pares destruiu, e eu penso que foi by design, para retirar a coesão e o poder da classe docente. Eu estou à vontade porque eu pertenço ao SPZA, ao Sindicato dos Professores da Zona Norte, como dirigente sindical, e há um plano, algo que nós estamos a tentar introduzir nas escolas, e para o ano será um projeto piloto com os estagiários meus de Psicologia, da clínica que dirijo, chama-se Alicerces da Mente. A nossa missão será capacitar o professor como mentor, voltar a atribuir-lhe ao professor o seu papel de autoridade, de dignidade, em que ele é a base emocional do aluno. Depois, até acaba por ser também um transmissor de informação. Mas se não for um pilar, se ele não for um mentor ao qual o aluno se vincula, tal como um paciente se vincula a um terapeuta, o que é que faz a mudança clínica? Não são as ideias muito bonitas do terapeuta. É o afeto. É alguém vincular-se a um terapeuta ao ponto de querer agradar-lhe, mudando as suas atitudes para atitudes mais adaptativas. Aliás, já o Freud falava na transferência e contra-transferência. Sem essa vinculação profunda com o terapeuta, com o educador, com o mentor, quem quer que seja, não há mudança. Os vínculos que se fazem com a IA devem ser Exatamente. Transmite-se para ali, projeta-se nas IAs as falhas. humanas. Exatamente. As falhas humanas. Portanto, nós precisamos de presença. E se realmente a IA trouxer esse E traz. abrir... E traz. Eu sou E completamente traz. a favor. E traz. Enfim, a miopia, nós temos também como uma evolução da espécie, com certeza vai dizer melhor que eu. Até me apetecia quase pegar isto como o complexo de Édipo, vamos lá matar o pai e a mãe. Exatamente, não convém. Temos que criar uma nova identidade, porque o que foi, isto está construído, isto é real, isto Certo. foram os nossos pais que criaram. Certo. Vamos por aqui. Certo, os certo, pais, certo. não é? Os pais todos de diferentes idades, mas vamos por aqui os pais que criaram. E agora nós temos que matar este pai e esta mãe e criar a nossa própria identidade com o que temos. Introjetando a figura de pai e de mãe. Exatamente. Por isso é que é tão importante termos um professor que o seja e mais que tenha orgulho do que faz. Sim. E que esteja bem do ponto de vista emocional. A questão são realmente os jovens, porque nós ainda conseguimos ter algum sentido crítico para usar enfim, esta tecnologia. Sabemos colocar questões, vamos assim dizer, não é? Agora, os jovens isso realmente assusta-me. E quase que me dá vontade de pegar noutro mito, não é? Diga. O do Prometeu. Ok? Ok. Não é? Nós temos o fogo. Ok. E quais são as estruturas? Mas eu Neste devolvo-lhe. caso, psíquicas que nós Deixa-me temos, devolver-lhe o fazem mito. fogo. Deixa-me devolver-lhe o mito Isto com um não leva às facto. outras estruturas, porque nós também temos que ter estruturas materiais, as ambientais, etc. A tecnologia come Certo. essas coisas todas, Certo. não é? Portanto, Certo. não é questão que está aqui, não estamos a falar em questões, por exemplo, ambientais. Certo. Estes grandes espaços da IA comem os recursos naturais. Mas não falando nisso. Sim, sim. Falando de uma questão mais
aquilo que nos preocupa, porque somos pais, somos avós, somos professores, enfim. O que nos preocupa são as pessoas. E pegando um bocadinho nesse mito do Prometeu, temos o fogo, temos a IA. Temos. Os nossos pais criaram-nos isto, não é? Que temos agora que matar e criar uma nova identidade por aquilo que eles nos deixaram. E buscar um bocadinho até atrás, aos avós, que foi lá que nasceu, não é? Pronto, buscar um bocadinho até atrás. Certo. E o que é que nós fazemos com tudo isso? Não é? O que é que nós fazemos com tudo isso? E que estruturas é que nós temos para poder acompanhar este fogo? E estruturas psíquicas, porque as nossas crianças, eu já sou avó, e portanto a minha grande preocupação é os tempos, lá está, a falta de relação e a falta de tempo, de atenção que os pais possam ter, e os tempos solitários que a criança possa ter, e a grande missão evolutiva dos avós, a grande missão evolutiva dos avós que lamentavelmente se perdeu na nossa sociedade solipsista, individualista, you name it, por aí fora. As crianças não têm efetivamente a estrutura, elas não conseguem fazer, elas vão vincular, precisam de um mediador. Vão vincular muito mais rapidamente que aquele senhor, não é, que vinculou, porque na ausência de outra coisa vincula. Portanto, a criança vai vincular muito mais rapidamente, até porque a linguagem é completamente afetuosa, valida qualquer posição. Validação. Porque sempre que nós consultamos qualquer IA, aquilo que a IA nos dá acima de tudo é validação daquilo que nós estamos a dizer. By design. E isso é ótimo, vincula-nos completamente, alguém concorda com o que nós dizemos, estamos certos. E com uma linguagem muito racional, muito equilibrada. A minha preocupação é as crianças e toda a estrutura que nós temos, que tipo de estruturas, não é? Tanto psíquicas, como familiares, tanto sociais, etc. E não falando nas questões políticas. Sim, vai escalando, no fundo vai ampliando, mas o padrão é o mesmo. Temos mesmo que matar, mas é urgente matar o pai e a mãe, é urgente. Nós precisamos, eu acho que sim, o ético aqui é fundamental, nós precisamos de fazer frente a isto, de criar uma identidade. Criar uma identidade. Deixa-me dar um exemplo, se me permitir. No meu 9º ano, eu tive a sorte ou o azar de estar numa turma horrível. Literalmente horrível. Da Escola das Caxinas, a Escola José Régio, aquela zona pescatória, e aquilo eram hooligans. Literalmente, volta e meia tinha professores da direção que ir àquela sala porque a turma havia moços a andar em cima das carteiras. O pior que possa imaginar. Uma turma terrível. É curioso, a turma era terrível em todas as disciplinas, à exceção de uma. A nossa professora de História encantava-nos com as histórias. História. Ela conseguia transmitir. Ela não contava a história. Ela traduzia para nós, putos, o significado do que acontecia. E aquela turma, mas quando digo horrível, é mesmo horrível, acreditem, havia ali mesmo delinquentes. Alguns deles sabíamos que eram pequenos traficantezinhos de drogas, já iniciados naquilo, tanto mais que no 10º ano eu não descansei enquanto não saí daquela escola e fui calhar ao Seminário de Braga. Adiante. São outros 500. Mas o mais engraçado é perceber aquela turma de insubordinados, incorretos, insurretos, etc., que aquela senhora que tinha sido, pasme-se, antes de professora daquele grau de ensino, professora do ensino primário, eu continuo a gostar do ensino primário. Minha mãe e minha avó eram professores do ensino primário, não é primeiro ciclo, primário. Gosto disto. Ela sabia como vender, traduzir a história para nós. E naquela aula, quando ela sabia que, também na aula do professor X ou da professora Y, vós sois assim, como é possível? Atenção, eu não estou a dizer que os alunos não sejam isto ou sejam aquilo. Eu estou a dizer que um docente que encarna o seu papel, isto é instintivo também. Sermos mentores é arquetípico, diria Carl Jung. Quando ativamos estas lógicas ancestrais em nós, coisas extraordinárias acontecem. E volto, e não quero me alongar, quando estamos enamorados, nós fazemos coisas que julgávamos que éramos incapazes de fazer. Não é? Essa é a prova de que capacidades inatas, algoritmos inatos, se ativados, fazem milagres.
quando o mentor ativa em si o papel arquetípico, ancestral, instintivo de mentor, de tutor, milagres acontecem. E termino dizendo, estive na sexta-feira numa reunião da FNE e um diretor de escola de Lisboa, na mesa que estava, na mesa dos palestrantes, dizia uma coisa curiosa, que ia colocar os professores mais velhos, nos tempos não letivos, a ser mentor dos mais novos. Uau! Começa a surgir paulatinamente essa ideia da necessidade de interpares, dos pares se ajudarem. Isso perdeu-se. Perdeu-se. E temos que recuperar isso como pão para a boca. Eu nunca esqueço o primeiro dia que dei aulas, fui em 82, Guimarães, que eu cheguei super nervoso e uma colega, já com muitos anos, percebeu isso e disse: "Que turmas é que tens?" Eu lá lhe disse: "Olha, nessa turma tens fulano e ciclano e não sei o quê, que deves tratar assim e assim." Na aula, na outra turma, e fez-me aquele retrato em 5 minutos e o facto é que a coisa funcionou. Eu senti-me É isso. super seguro, É isso. não é? E isso agora perdeu-se, completamente, perdeu-se. E voltando ainda um bocadinho já agora, se me dão licença, essa questão, educar para o pensamento crítico, não há receitas. Não há receitas. Não há receitas, não é? E nós vemos que aquilo que resulta às vezes com um grupo, já não resulta com o outro, não é? Já não resulta com o outro. E a mim realmente o que me está a preocupar neste momento é aquela frase que é: "Professor, isso conta para nota." Professor, isso conta para nota. Bom, muito bom. Que é terrível, que é terrível. E desmotiva. Eu ontem fui com 90 alunos a Trancoso e a Cabanas de Viriato, Museu Aristides de Sousa Mendes. E sinto-me orgulhoso porque no autocarro vinham miúdos portanto, a falar sobre uma atividade que os serviços educativos desse museu desenvolveram, fantástica, fantástica. São 8 salas, eu já lá tinha ido, normalmente gosto primeiro de ver, e a última sala tem o depoimento de um refugiado de há 80 anos atrás e depoimentos de adolescentes, da idade deles, portanto era 11º ano, da Síria, de Gaza, da faixa de Gaza, do México, por aí fora. E eles perceberam que afinal as causas, as razões eram as mesmas. Eram as mesmas. E depois do jogo que fizeram no fim, mexeu com eles. Desde o jogo tão simples, o que é que, pronto, és um daqueles adolescentes, só podes levar 3 coisas, não é? A grande maioria, claro, telemóvel, carregador, já só ficavam com uma coisa a mais, não é? Mas outras coisas curiosas, Deus deu-me, eu levo uma fotografia da família, se a fotografia só posso levar uma fotografia que tem a família, sabe, há coisas que eu não pido. Um diz, eu levava um filtro, sim, para poder ver água de qualquer ponto. Um levava uma arma e o animador perguntou: "Mas a arma, tens que levar munições já?" "Não, uma arma branca." Muito bom. Podia servir para descascar uma maçã, mas podia servir para outras coisas, não é? Portanto, coisas, mas o que me deixou bastante satisfeito é que eles vinham depois a pensar sobre aquilo que viram, porque não eram só judeus, eram pessoas. Portanto, foram pessoas que ele salvou, não é? 30 mil, ou lá, foram pessoas, não é? Foram pessoas. E aquele confronto entre adolescentes da idade deles, não é? Portanto, depoimentos de há 2 anos, 1 ano, e depois chegar à conclusão que afinal as razões eram as mesmas de há 80 anos atrás. E portanto, senti-me, sou eu, quer dizer, fui para Trancoso, mas vinham super satisfeitos. Não é? O papel do professor. Vinham super satisfeitos. E isso, sobretudo, essa questão de virem a pensar sobre aquilo que acabaram de ver, sobre aquilo que disseram, sobre. Portanto, agora, não resulta com todos, é evidente, não é? Posso pegar nisto que falou o colega? Essa questão é muito interessante porque leva-me
à questão da problematização. Eu penso que para educar para o pensamento crítico, precisamente, o que é importante que o professor faça não é a transmissão do conhecimento no centro, claro que é importante, mas para além disso, da informação, dos factos, se for de história, factos históricos, se for de biologia, das questões de biologia, o que eu acho que é fundamental para educar para o pensamento crítico é pôr as questões de uma forma em que os estudantes, os alunos, problematizem à volta dos conceitos que estamos a falar. E nesse caso é um exemplo prático da problematização do que se passou e do que se continua a passar, não é? Atualmente. E, portanto, o professor não pode ser unicamente o transmissor de informação, mas tendo a informação que tem, é pô-los a pensar nas várias questões, portanto, universais, ou eles próprios virem com as questões e serem debatidas, e não dizer, isso como falamos está fora do programa ou isso não interessa para o exame, lá está, mas isso é a produção, não é a produtividade. Sim, sim. E, portanto, o que eu acho que é importante desenvolver-se é os alunos terem condições, tempo, lá está também a questão do tempo, porque eles são metralhados, então na área da biologia, é uma coisa, eles aprendem coisas, minhoquices, não interessa, só quem for para a biologia, eventualmente para a biotecnologia, ou e eventualmente na universidade possam vir a estudar com mais profundidade. Mas há coisas ali que de facto é só para, desculpem ter que encornar, e para não esquecer. Tivemos a ruir. Eu não sei se a vossa experiência é igual à minha, mas eu nunca vi alguém jogando um videogame, rindo, gargalhando, com uma expressão de prazer lúdico. Nunca vi. O videogame é flat. O que você vê na tela é a realidade. Isso significa para mim que as gerações com quem trabalhamos perdem a capacidade de lidar com dubiedade, metáfora, simbolismo, sutilezas, etc, etc. E se tornam intelectualmente ingênuas, tanto que são enganáveis, são manipuláveis. É muito fácil de levá-las para qualquer caminho, e aí daí o perigo da inteligência artificial em que caminho que alguém pode ser levado se está acreditando naquela mensagem, naquele conteúdo. Eu acho que o papel da inteligência artificial em tentar reverter esse quadro, ou melhorar esse quadro, é ser inteligência artificial quando a inteligência artificial começar a introduzir as variáveis da situação, para que ela deixe de ser flat, para que ela tenha camadas, para que ela tenha sutilezas, aí sim o cérebro novamente começa a entender que isso não é necessariamente preto e branco. Eu trabalhei nos Estados Unidos 41 anos, educação superior, eu perguntava para os meus alunos, por que Hollywood acha que vocês são burros? Nós não somos burros. Eu concordo, mas eu acho que Hollywood acha que vocês são burros. Por quê? Porque eles mostram o mesmo carro explodindo de 7 ângulos diferentes durante 30 segundos. Vocês viram o carro explodir, eles mostram a pessoa sendo morta de 8 ângulos diferentes, em slow motion, para vocês entenderem que a pessoa morreu. Então, eu acho que eles acham que vocês são burros. Infelizmente, para mim, esse treinamento mental do só o que eu vejo é a realidade, é o aspecto crucial que a gente tem que tentar combater ou tentar resolver
para chegar de volta a um pensamento crítico. O pensamento crítico é a capacidade de comparar e contrastar. Se a pessoa está acreditando em tudo que ela vê e que lhe é apresentado, ela não está comparando nem contrastando nada. Então, para mim, e eu agradeço muito essa sessão, muito enriquecedora, é crucial, realmente, pensar nos mecanismos de reintroduzir o comparar e o contrastar no nosso sistema educacional, na vida familiar, na igreja, seja onde for, em qualquer lugar. Obrigado. Permita-me, só em 30 segundos, porque de facto Hollywood quer ativar as emoções. Algo de sobre-humano. Se durante 8 segundos eu mostrar ele morreu, mas morreu mesmo, e morreu assim, e morreu mesmo assim. Ele economiza 8 segundos de script. Exatamente. E requeriria criatividade. É verdade. Do autor. Então o autor não tem criatividade, eu boto aí 8 depois de repetição. E a pessoa sai toda contente. Ele morreu mesmo. Lá está. Emoção que é pré-humana. Acho que havia mais uma questãozinha e acho que primeiro, muito obrigada, gostei muito, mas eu fiquei a pensar na função da escola, né? Porque eu acho que a escola, enquanto instituição social, ela serve aquela sociedade que ela está inserida. E quando ela surge para passar conteúdos, né? Aquela coisa da Revolução Francesa, a escola como... E como professora primária, que sou, Muito bom. eu sempre penso que agora, desde que surgiu o modo de se pesquisar, né, o Google e depois a inteligência artificial, não nos cabe mais passar só conteúdo daquelas coisas que eles não vão mais usar. Mas como transformar essa informação em conhecimento para que ele possa ter pensamento crítico. Porque é isso que as crianças querem, os mais pequenos principalmente. Eles não querem que fique ali e dizer, olha, é isto porque Cabral descobriu o Brasil em 1500, isso ele pega em qualquer, né? Mas assim, como foi? Né? É o que aquele professor foi. O que ele fez? Como era? Né? O papel do professor. Do professor. E vamos ao conteúdo a partir de quem? Do professor. Às vezes no secundário temos N professores, já nem nos lembramos dele, mas a professora primária. Não é? A minha foi a minha mãe. Não podia esquecer. Mas isso também está na formação, que não está, deveria estar, na formação do professor na universidade. Muito bom, muito bom, muito bom. Rapidamente, quando havia os magistérios primários em Portugal, e o mesmo se passa, por exemplo, com os enfermeiros, quando haviam formações específicas, escolas de enfermagem, quando não foram diluídos na universidade, num sentido muito de diluição, os professores eram professores, os enfermeiros eram enfermeiros, etc. Hoje, ouço isso dos responsáveis da enfermagem, dos responsáveis da educação. Não estamos a formar os professores enquanto professores, estamos a formar mais um profissional, que por acaso é um professor. Estamos a retirar o papel arquetípico do mentor. Aquilo que esse colega ou essa colega, quando chegou à escola, acolheu, olha este aluno, olha aquele aluno, este papel do docente que assume, porque senão, tem aqui um puto, mais um, pronto, está bem, também, tchau, até amanhã. Falta-nos isto. Voltarmos a pensar a formação e torná-la específica. É preciso uma reinvenção da docência. Por isso é que eu tenho muita esperança em investigadores como a Manuela. É só matar o pai e a mãe, nós não é só básicos, matar a mãe. Reparem isto, Muito bom. nós em termos familiares também refletimos isso. Os nossos filhos nunca são parecidos com o pai e com a mãe. Pelo contrário, lutam, há uma oposição natural. Mas bebem os avós. E dizem, o nosso menino ou a nossa criança, enfim, é muito parecido contigo, pai ou mãe. Nós vamos buscar aos avós. Portanto, aqui, isto é um sistema maior. É matar o pai e a mãe e vamos aos clássicos. Eu gostava de agradecer a presença e o contributo para o debate. Convidá-los para a próxima sessão temática, que é de ser a 24 de abril. Eu sou muito má com datas, apesar de ser originalmente de história, portanto... Muito bom. E só agradecer também às colegas Liliana e Elizabeth que estavam aqui. Estas sessões também nascem muito das nossas inquietações e das nossas conversas.
lutando com o tempo, claro. Sim. Mas nas nossas que conversas, bom. às vezes no intervalo do café, estamos preocupados com a nossa... E se fizéssemos? Que giro. E é muito pelo trabalho delas também, elas não estão aqui, mas gostava de agradecer, portanto, obrigada a todos e espero voltar a vê-los.